20 de dezembro de 2020, a banda Carlos Gomes comemora seus 50 anos de atividades. Uma história que começou em 1969, quando um grupo de amigos se reúne com o objetivo de formar uma banda musical. Um ano de tratativas e alinhamentos para que em 20 de dezembro de 1970 fosse constituída a primeira diretoria da banda Carlos Gomes. Na minha rua tinha uma pensão e veio morar o maestro que foi contratado para ensinar a banda a tocar. E aquela curiosidade da gurizada, música, vamos aprender música. Praticamente um conservatório de música na época. O nosso professor, ele era um subtenente reformado da polícia. Então era um esquema bem rígido. Seu Antônio Cordeiro Sobrinho. Ele deu o pontapé inicial, depois nós tivemos a nossa continuidade na música, que eu considero como meu pai da música, que foi o seu Atílio Hermes. Né? A pessoa que sempre assim nos incentivou, que nos marcou muito, foi o incentivo dado pelo maestro, então, na época, o seu Atílio Hermes, que incentivou e ensinou a todos os meninos a participarem da banda. Fazíamos ensaios no sábado, houveram alterações durante a semana, e sempre tentando adaptar os ensaios para a possibilidade da maioria dos músicos, dos meninos, comparecerem aos ensaios. E infelizmente não está mais aqui, foi depois dado prosseguimento com a participação do Ico e do próprio Fernando Spessato, que está aqui conosco, sempre incentivando a nossa banda. Iniciou na residência do Jaime Teles, quando nós sentimos que a Carlos Gomes ela necessitava de um impulso maior. Eu acho assim, que uma das coisas que marcaram a banda, para mim, foi em 2007, quando a gente fez a alteração, a mudança do nosso estilo. A gente sentiu a necessidade, eu acho que foi bem pensado, e foi uma coisa que deu certo. Até então a banda do modelo tradicional que ela tinha, ela passou seus momentos de glória e passou seus momentos de dificuldade também durante esses 40 anos que eu participei da banda. E eu acho que se a gente continuasse no mesmo estilo, acho que talvez a banda Carlos Gomes já tivesse parado. Mas eu acho que essa mudança foi fundamental. A banda Carlos Gomes resolveu colocar a bateria, colocar guitarra, baixo, teclado, o Nando e o Diego Matos, o Juliano Leckner, e eu também fui convidado a participar, então entrei na banda, fiquei algum tempo tocando bateria, e aí eu senti a necessidade de voltar a tocar, e aí foi que eu procurei o pessoal da Big Band e me propus a ser percussionista da Big Band. O Joaçaba estava ganhando uma coisa diferente, uma banda, né? Então nós já começamos com uma logomarca, com um uniforme, e acho que foi um diferencial assim a banda. E a banda se mantém dessa forma, com a nossa boa vontade. Então nós cobramos um cachê de uma ou outra apresentação, isso aí vai para um caixinha e paga as nossas despesas, né? Ela depende muito da boa vontade de cada um. A banda Carlos Gomes e a Big Band, ela sempre foi um marco na história de Joaçaba. Infelizmente, ou felizmente, nós com muita garra, muita luta, nós estivemos sempre mantendo ela ativa, com ou sem incentivos de entidades e do próprio município. Estamos ali por vontade, por coragem, por garra de alguns músicos e incentivadores para que a banda permaneça sempre ativa. Então nosso agradecimento especial é ao teatro, que é a nossa casa também. O teatro, ele tem uma história que ele nasceu junto com a Carlos Gomes, né? São entidades irmãs, a Carlos Gomes e a Escajo. E sempre, a Carlos Gomes teve sempre uma salinha aqui nesse teatro, desde antes durante a sua construção, antes da sua finalização. E é muito interessante que a Escajo sempre manteve, né? Ó, essa é a salinha da banda. Então a gente participa, a gente vem toda semana aqui ensaiar. Nós não temos custo, né? Então a gente
tem essa irmandade também com a Escajo, que acho que sem essa parceria também com a Escajo, seria difícil a gente continuar o nosso trabalho. Well, the